Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. 7. Confiamos em nós mesmos. Nos idos de 1987, dois professores da Universidade do Arizona, Gregory Norcraft e Margaret Neally, decidiram se divertir. Convidaram alguns dos corretores de imóveis mais respeitados e confiáveis da cidade de Tucson para visitarem uma casa que estava à venda. Eram especialistas em imóveis da região, profissionais que conheciam o mercado e o valor de uma casa local mais do que ninguém. Norcraft e Neally permitiram que os corretores inspecionassem a casa e lhes forneceram preços de venda semelhantes, informações do serviço que lista as propriedades disponíveis em certa região com os respectivos preços, chamado Multiple Listing Service, MLs, e outras informações descritivas. Cada corretor recebeu as mesmas informações sobre a casa, com uma só exceção: o preço. Alguns corretores foram informados de que o preço sugerido era de $119.900. Outros, de que o preço sugerido era de $129.900. Para um terceiro grupo, o preço sugerido era de $139.900 e para o último, de $149.900. Vale reforçar que o preço sugerido foi a primeira informação que os corretores receberam sobre a casa que estavam analisando. Norcraft e Neally então perguntaram àqueles corretores especialistas em imóveis de Tucson o que consideravam um preço de compra razoável pela casa. Ou seja, qual era o preço de venda esperado por aquela casa no mercado de Tucson. Os corretores informados de que o preço sugerido era de $119.900 estimaram que a casa valia $111.454. O preço sugerido de $129.900 resultou num preço de compra estimado em $123.209. O de $139.900 levou a estimativa de $124.653 e aquele de US cifrão $149.900,00 fez com que os especialistas estimassem o valor da casa em US cifrão 127.31800.1. Em outras palavras, quanto mais alto o preço sugerido, o primeiro preço que viram, maior o preço estimado. Um aumento de $30.000 no preço sugerido aumentou suas estimativas em cerca de $16.000. Antes que nos aborreçamos com a capacidade desses profissionais, Norcraft e Neally também testaram leigos usando exatamente os mesmos métodos. O que descobriram foi que o preço sugerido afetou os não profissionais bem mais do que afetar os corretores de imóveis. O aumento de $30.000 no preço sugerido causou um aumento de $31.000 no valor estimado. Sim, os profissionais foram influenciados pelo preço inicial, mas em apenas metade do valor dos não profissionais. Mas o preço sugerido não deveria afetar o valor de um imóvel para ninguém, de modo algum, nunca. O valor do imóvel deveria ser determinado por condições de mercado como vendas recentes, comparações, a qualidade do imóvel, inspeções e informações da corretora sobre o imóvel, tamanho do terreno, qualidade das escolas próximas e preços concorrentes, de imóveis na vizinhança. Isso deveria ocorrer principalmente com especialistas que conhecem o mercado e os preços das casas melhor do que ninguém, mas não ocorreu. O preço sugerido claramente afetou a avaliação de cada um deles. Agora vem a parte mais divertida. A grande maioria dos corretores de imóveis, 81%, afirmou que não levou em conta de modo algum o preço sugerido ao fazer suas estimativas. Dos leigos, 63% alegaram não ter levado em conta essa informação ao tomar sua decisão. Em outras palavras, o preço sugerido mudou a maneira como a propriedade foi avaliada por todos, mas a maioria não teve a menor ideia de que aquilo estava ocorrendo. O que está acontecendo aqui? Quem é a pessoa mais confiável quando precisamos de um conselho? A quem pedimos orientação em momentos de dúvida e incerteza? A um pai ou uma mãe, um religioso, um professor, um político? Acontece que a pessoa em quem mais confiamos somos nós mesmos. Isso pode não ser algo bom. Conscientemente ou não, contamos com a nossa inteligência ao fazermos julgamentos de valor, ainda que não sejamos tão experientes ou inteligentes como outras pessoas e que não sejamos tão experientes ou inteligentes como acreditamos ser.
Nossa confiança excessiva em nós mesmos é mais pronunciada e mais perigosa quando se trata de nossas primeiras impressões, quando tendemos a nos tornar vítimas da ancoragem. A ancoragem ocorre quando somos levados a uma conclusão gerada por algo que não deveria ter nenhuma importância para nossa decisão. É quando deixamos informações irrelevantes poluírem o processo de tomada de decisão. A ancoragem pode não parecer preocupante demais se pensarmos que números não poluem nossas decisões com frequência. Mas a segunda, e mais perigosa, parte da ancoragem é que esse ponto de partida inicial e irrelevante pode se tornar a base de decisões futuras daí em diante. Os corretores de imóveis em Tucson sentiram o peso da ancoragem. Eles viram um número, levaram-no em conta e foram influenciados por ele. Confiaram na própria avaliação. Quando foi sugerido que a casa deveria custar $149.900, aquele número se alojou nas cabeças dos corretores e passou a ser associado ao preço do imóvel. Daquele ponto em diante, suas estimativas de preço futuras tiveram aquela cifra como referência. Tornou-se um parâmetro pessoal em que confiaram, estivessem ou não conscientes daquilo. Apenas ver ou ouvir $149.900 não deveria ter nenhuma relação com o cálculo do valor da casa. Era apenas um número. Mas não era. Na ausência de outras informações claras, na ausência de um valor verificável e correto, e mesmo com uma grande quantidade de outros fatores a considerar, os especialistas em imóveis mudaram suas estimativas porque foram apresentados aquele número e dali em diante foram influenciados por ele. Foram atraídos por ele como se fosse um imã, ou um buraco negro. Ou, melhor, uma âncora. Levanter Ancora. Quanto cobraríamos para levar o cachorro de alguém para passear diariamente por 1 hora? Quanto pagaríamos por uma lata de refrigerante? Não demoramos a chegar a uma resposta, ou ao menos uma faixa de respostas para tais perguntas. Digamos que estamos dispostos a pagar R$4, no máximo, por uma lata de refrigerante. É o preço de reserva. Diferentes pessoas geralmente têm um preço de reserva semelhante quando se trata de algo como um refrigerante. Mas por quê? Todo mundo gosta de refrigerantes no mesmo grau? Todo mundo tem o mesmo nível básico de renda disponível? Todo mundo leva em conta as mesmas alternativas? Ao decidirmos quanto pagar por um refrigerante, passamos por quais processos que nos fazem chegar a uma resposta semelhante? De acordo com a lei da oferta e da procura, quando definimos nosso preço de reserva, deveríamos considerar apenas o que o item vale para nós e quais são as nossas outras opções de gasto. Na verdade, porém, damos muita importância ao preço de venda. Quanto costuma custar no supermercado? É vendido em um hotel ou um aeroporto? O preço de venda é uma consideração que está fora do modelo de oferta e procura, mas, como outras âncoras, acaba influenciando o preço que estamos dispostos a pagar. O relacionamento torna-se cíclico. Estamos dispostos a pagar cerca de R$4 porque é isso que um refrigerante normalmente custa. Esse é o efeito da ancoragem. O mundo está nos informando que o preço de um refrigerante é de cerca de R$4, portanto pagamos o preço. Uma vez que tenhamos comprado uma lata de refrigerante por R$4, essa decisão permanece conosco e influencia a maneira como calculamos seu valor daquele momento em diante. Casamos uma quantia com um produto, para o bem ou para o mal. O impacto da ancoragem foi originalmente demonstrado por Amos Tversky e Daniel Kahneman em um experimento de 1974 relacionado às Nações Unidas. 2 Eles eram com que um grupo de estudantes universitários girasse uma roleta que, por estar viciada, caía apenas no 10 ou no 65. Fizeram então 2 perguntas aos estudantes. Um ponto a porcentagem de nações africanas na ONU é superior ou inferior a 10% ou 65%, de acordo, respectivamente, com o número em que a roleta caiu. 2. Qual é a porcentagem de nações africanas na ONU? Para os estudantes cuja primeira pergunta foi se a porcentagem de nações africanas superava ou não 10%, a resposta média à segunda pergunta foi 25%. Para aqueles expostos primeiro ao número 65, a resposta média à segunda pergunta foi 45%. Em outras palavras, o número da roleta para a primeira pergunta fez uma grande diferença na resposta à segunda pergunta independente. Aquele primeiro uso do número os levou a pensar em 10 ou 65 em relação à porcentagem de nações africanas na ONU.
Uma vez expostos a 10 ou 65, aquele número influenciou a avaliação supostamente independente da segunda pergunta. É a ancoragem em funcionamento. Para aqueles interessados em informações obscuras e potencialmente inúteis, na década de 1970, 23% dos países na ONU eram africanos. O que isso nos lembra é que, quando desconhecemos o valor de algo, quantos reais por um imóvel, quantas nações africanas na ONU, somos especialmente suscetíveis à sugestão, seja por números aleatórios, manipulação intencional ou pela tolice da nossa mente. Como vimos com a dor do pagamento e a relatividade, quando perdidos no mar da incerteza, nós nos apegamos a quaisquer objetos que estejam flutuando por perto. Um preço âncora oferece um ponto de partida fácil e familiar. Os preços sugeridos em Tucson criaram um ponto de partida para a percepção do valor, assim como a roleta nas perguntas sobre a ONU. Quanto maior o preço sugerido, maior o valor percebido, embora, como sabemos, o valor real para nós deveria se basear no que pagaríamos. E quanto pagaríamos, por sua vez, deveria se basear no custo de oportunidade, não no preço sugerido. A história passada em Tucson é importante porque aqueles corretores de imóveis eram os mais informados e experientes. Esperava-se que fossem capazes de estimar o valor real. Eles eram os menos perdidos no oceano. Se alguém estava em condições de estimar o preço de venda da casa levando em conta apenas o valor, eram eles. Mas não conseguiram. Poderíamos dizer que essa é uma prova de que o setor imobiliário é uma farsa, e, como proprietários de imóveis, poderíamos concordar. Porém, o fato mais relevante é que, se aquilo aconteceu com aqueles profissionais, poderia acontecer com qualquer um. E acontece. Somos todos influenciados por âncoras, o tempo todo, geralmente sem sabermos. Afinal, lembre-se de que 81% dos corretores e 63% dos leigos disseram que não foram influenciados pelo preço âncora. Os dados mostram que foram, na verdade, muito influenciados, mas eles nem sabiam que aquilo estava acontecendo. A ancoragem envolve a confiança em nós mesmos, porque, uma vez que uma âncora entra na nossa consciência e torna-se algo que aceitamos, instintivamente acreditamos que deve ser relevante, digna e fundamentada. Afinal, nós não nos enganaríamos, certo? E nem podemos estar errados, porque somos muito espertos. Nós com certeza nunca admitimos voluntariamente que estamos errados, para nós ou qualquer outro. Pergunte a alguém que esteve em algum tipo de relacionamento. É fácil admitir estar errado? Não. É uma das coisas mais difíceis do mundo. O fato de não gostarmos de admitir que estamos errados nesse caso envolve menos a arrogância do que a preguiça. Não que a arrogância não seja um propulsor importante do comportamento em geral, mas não é nesse caso específico. Não queremos fazer escolhas difíceis. Não queremos nos desafiar quando não precisamos, de modo que optamos pela decisão mais fácil e familiar. E essa decisão costuma ser influenciada por um ponto de partida ancorado em nosso cérebro. Manada. Pensemos no comportamento de manada e de automanada por um momento. Comportamento de manada é a ideia de que seguiremos a multidão, de que supomos que algo é bom ou ruim baseados no comportamento de outras pessoas. Se as outras pessoas gostam de algo, fazem uma boa avaliação, imploram para vê-lo, fazem ou pagam por aquilo, nos convenceremos de que é bom. Supomos que algo é valioso porque outros parecem valorizá-lo. O comportamento de manada é essencialmente a psicologia por trás de sites de avaliações como o Yelp. É o motivo de sermos atraídos por restaurantes e casas noturnas com longas filas do lado de fora. Como se esses locais espaçosos não pudessem deixar os jovens esperando lá dentro. Não, eles querem que o pessoal que esperando lá fora, onde servem de iscas de manada atraentes e bem vestidas, chamando aqueles dispostos a gastar seu dinheiro em bebidas caras. O comportamento de automanada é a segunda e mais perigosa parte da ancoragem. É a mesma ideia básica do comportamento de manada, exceto que baseamos nossas decisões não naquelas de outras pessoas, mas em decisões semelhantes que tomamos no passado. Supomos que algo tem grande valor porque nós o avaliamos bem antes. Avaliamos algo pelo que normalmente custa ou sempre custou porque confiamos em nossos comportamentos passados. Lembramos que tomamos uma decisão de valor específica repetidas vezes e assim, sem perder tempo e energia avaliando aquela decisão repetidas vezes, supomos que foi boa. Afinal, somos incríveis ao tomar decisões, logo, se tomamos aquela decisão antes, deve ser a melhor e mais fundamentada.
Não é óbvio? Uma vez que paguemos R$ 7 por um expresso e R$ 150 por uma troca de óleo, estamos mais propensos a fazê-lo no futuro, porque já tomamos essa decisão antes, nos lembramos dela e temos predileção pelas nossas decisões, ainda que signifiquem pagar mais do que precisamos. Ainda que exista um lugar oferecendo café de graça, enquanto esperamos pela troca de óleo custando R$ 100. É assim que a ancoragem começa, como uma decisão isolada, mas depois cresce através do comportamento de automanada até se tornar um problema maior, criando um ciclo perpétuo de autoilusão, falácia e avaliação incorreta. Compramos um item por certo preço por causa de um preço sugerido, uma âncora. Depois aquele preço de compra torna-se prova de que aquela foi uma boa decisão. Daquele ponto em diante, passa a ser o ponto de partida para nossas compras futuras de itens semelhantes. Outro sinal manipulador de valor que é parente próximo da ancoragem e do comportamento de automanada é o viés de confirmação. Ele dá o ar da sua graça quando interpretamos informações novas de um modo que confirma nossos pressupostos e expectativas. O viés de confirmação também atua quando tomamos decisões novas de modos que confirma nossas decisões anteriores. Quando tomamos uma decisão financeira específica no passado, tendemos a supor que ela foi a melhor decisão possível. Buscamos dados que apoiem nossa opinião, sentindo-nos ainda melhores com a qualidade da nossa decisão. Como resultado, nossas decisões anteriores são reforçadas e simplesmente seguimos o exemplo no presente e no futuro. Basta olhar a forma como obtemos nossas informações sobre o mundo para perceber o poder do viés de confirmação. Procuramos a fonte de notícias cujas informações queremos obter e o fazemos de modo a rejeitar informações que contradigam nossas crenças. Nós nos concentramos em notícias que reforcem e coincidam com nossas ideias preconcebidas. Isso não é bom para nós como cidadãos ou como nação, ainda que seja uma experiência mais agradável para nós como indivíduos. Faz algum sentido para nós confiar em nossas decisões passadas. Não queremos viver sempre com a tensão da insegurança, e algumas das nossas decisões passadas poderiam de fato ser fundamentadas e merecer serem repetidas. Ao mesmo tempo, contar com nossas decisões históricas exige muito do nosso eu passado, do eu que tomou a primeira decisão de valor, fosse a escolha consciente de comprar um expresso de R$ 7 no Brasil ou a escolha subconsciente de aceitar pagar US$ 149.000 por uma casa nos Estados Unidos. Dizem que só temos uma chance para deixar uma primeira impressão. Isso pode ser tão verdadeiro para nossas decisões financeiras como é para os relacionamentos. A ancoragem afeta não apenas os preços dos imóveis, mas decisões financeiras tão diferentes como negociações salariais. A primeira oferta faz uma enorme diferença nos resultados, preços de ações e nossa tendência a comprar mais do mesmo produto quando vemos um aviso dizendo: compre 12 e leve um grátis 3. Existem inúmeros outros exemplos do efeito da ancoragem. Vamos mostrar mais ou menos de 100 exemplos? Quantos exemplos você espera que demos? Ah, brincadeira! Agora estamos só provocando você. Voltemos à compra de um carro. Poucas pessoas pagam o preço sugerido pelo fabricante no varejo, mas ele é exposto de modo bem visível por uma razão: a ancoragem. Imagine que estamos em um shopping center, passando por uma loja de sapatos. Na vitrine, um par de escarpins com glitter dá um tchauzinho para nós. O que atrai nosso olhar é a etiqueta de preço de tirar o fôlego: R$ 2.500. R$ 2.500 por um par de sapatos? Refletimos a respeito por uns segundos, mas não conseguimos acreditar. Entramos na loja e nos vemos segurando um par de escarpins diferente no valor de R$ 500 de que realmente gostamos, que no entanto sabemos que realmente não deveríamos comprar. Ah, mas na terra do escarpim de R$ 2.500, o de R$ 500 é rei. Prefere comida a sapatos? Imagine que está sentado num restaurante elegante, olhando para um cardápio bem elaborado. O que vê primeiro? A exuberante lagosta e o bife de gado Kobe com crosta de trufas, por R$ 300. Não é o que queremos, ou o que vamos comer, mas serve para ancorar nossa perspectiva de valor de outros itens do cardápio e para fazer com que todo o resto pareça acessível em comparação. A remuneração de executivos americanos disparou em parte por conta da ancoragem. Uma vez que a notícia do primeiro CEO ganhando 1 milhão
10 milhões ou até 35 milhões de dólares chega ao mercado. Essa cifra eleva as expectativas e estimativas sobre o valor da liderança executiva, ao menos aos olhos dos demais executivos. Esse tipo de ancoragem de pagamento é chamado de benchmarking. Lembra-se das pérolas negras de Salvador Assael da nossa discussão sobre relatividade? Elas foram colocadas ao lado de diamantes e outras pedras preciosas para que parecessem valiosas. Aquela apresentação fez com que o valor percebido das pérolas se ancorasse no valor percebido de diamantes e joias, o qual, graças ao esforço da família de Beers, é bem alto. Pessoas como Greg Rapp, um consultor de restaurantes, afirmam que os itens de preços mais altos na verdade geram receita induzindo as pessoas a comprarem outros itens com segundos preços mais altos. Trata-se de um preço chamariz usando a ancoragem e a relatividade. Esses e inúmeros outros exemplos mostram as várias formas pelas quais a ancoragem pode alterar a nossa percepção de valor. Ancoragem no zero. A ancoragem pode atuar para manter os preços baixos também. Só porque estamos guardando dinheiro, isso não significa que estamos avaliando corretamente as coisas. Pense nos aplicativos gratuitos sobre os quais já discutimos. Os aplicativos se encaixam perfeitamente em umas poucas categorias de preço. Uma vez aceitos esses preços, as pessoas não pensam necessariamente no benefício de um aplicativo em relação ao benefício que poderiam obter da mesma quantidade de dinheiro gasta em algo diferente. Em vez disso, levam em consideração o preço do aplicativo em relação à âncora inicial. Por exemplo, e se existisse um aplicativo novo que pudéssemos usar por 15 minutos, 2 vezes por semana, durante um ano inteiro, e que custasse R$ 13,50? É um preço baixo ou alto? É difícil para as pessoas pensarem na quantidade absoluta de prazer e utilidade que poderiam obter de tal experiência comparada com outras formas em que poderiam gastar seu dinheiro. Em vez disso, comparamos o preço desse aplicativo com o de outros aplicativos, e no processo achamos que o aplicativo novo não vale o dinheiro. Spear. Esse aplicativo poderia nos dar 27 horas de diversão. É o mesmo tempo que gastaríamos para assistir a 18 filmes, que custariam uns R$ 215 para alugar no iTunes e bem mais para assistir no cinema. Quando olhamos dessa forma, R$ 13,50 por 27 horas de diversão não parece um mau negócio. O problema é que não fazemos esse exercício, ou algo parecido. Pelo contrário, comparamos esse aplicativo com outros baseados apenas no preço, um preço que foi ancorado em zero. Em consequência, acabamos gastando nosso dinheiro de formas que não maximizam nosso prazer e podem não fazer sentido financeiro. A ignorância é uma bênção. Quanto menos sabemos sobre algo, mais dependemos de ancoragem. Vejamos de novo nosso exemplo do imóvel, em que corretores e gente comum em Tucson foram apresentados a preços âncora e depois solicitados a avaliar a casa. Os especialistas em imóveis, que presumimos terem melhor compreensão do valor de uma casa do que os leigos, foram menos afetados pelos preços âncora do que aqueles com menos conhecimento. Podemos também presumir que, se um outro grupo não recebesse sequer as informações do serviço de listagem sobre o imóvel ou comparações e outras informações relevantes, tendo ainda menos conhecimento, ele seria ainda mais influenciado pelas âncoras. É importante nos lembrarmos desta descoberta, de que, quando temos uma ideia aproximada do valor, a ancoragem tem um efeito mais fraco do que quando não temos ideia alguma. Quando começamos com um valor estabelecido e uma faixa de preços em nossa mente, fica mais difícil que alguém use a ancoragem a de influenciar nossas avaliações. William Poldstone conta a história de como, após a morte de Andy Warhol, a propriedade do artista em Montauk, Long Island, foi posta à venda. Considerando os preços aparentemente arbitrários do mundo da arte, como poderíamos avaliar o preço de uma casa que foi, por um tempo, ocupada por uma gura tão importante? Quais são os sinais de valor? A presença, a aura, os 15 minutos de fama dele? Pediram o preço absurdo de 50 milhões de dólares. 4 no final, foi reduzido para 40 milhões. Se 10 milhões puderam ser descontados do preço, por que pedir tanto dinheiro logo de início? Para a ancoragem. Os 50 milhões pairaram como uma âncora e, não demorou muito, alguém pagou 27,5 milhões. Isso é cerca de metade do preço originalmente pedido. Se originalmente tivessem sido pedidos 9 milhões de dólares pela propriedade,
ainda um dinheirão, no entanto mais próximo do valor dos imóveis da área. Dificilmente o preço teria triplicado. O preço exagerado pedido elevou o valor percebido do imóvel. Tratou-se, talvez, de um comentário póstumo adequado à cultura de consumo por parte do grande pintor de latas de sopa de tomate. Quando encontramos um produto ou serviço que não conseguimos avaliar exatamente, como aconteceu com a casa de Warhol por algum tempo, o efeito da ancoragem é poderoso. É ainda mais forte quando somos apresentados a produtos novos que são simplesmente diferentes de tudo que já apareceu antes. Imagine nenhum mercado, nenhuma comparação, nenhum benchmark, nenhum contexto para um produto ou serviço, para itens que parecem surgir de outra dimensão. Quando Steve Jobs apresentou o iPad, ninguém jamais tinha visto algo semelhante. Ele pôs a cifra $999 na tela e disse a todos que os especialistas haviam dito que deveria custar $999. Conversou mais um pouco, mantendo o preço naquele nível, até enfim revelar um preço do iPad de $499.00. Uau! Que valor maravilhoso! Dan certa vez fez um experimento no qual pediu que as pessoas informassem quanto cobrariam para pintar o próprio rosto de azul, cheirar 3 pares de sapatos, matar um rato, cantar numa esquina por 15 minutos, lustrar 3 pares de sapatos, entregar 15 jornais e levar um cão para passear por 1 hora. Incluiu coisas como cheirar sapatos e matar um rato, para os quais não existe mercado, para que as pessoas não pudessem recorrer a técnicas familiares para o cálculo do preço. Para lustrar sapatos, entregar jornais e levar cães para passear existia uma faixa de preços bem padronizada, em torno do salário mínimo pago por hora. Quando as pessoas indicaram quanto cobrariam pelas atividades que possuíam ancoragem, basicamente apresentaram um preço que não diferia muito do valor mínimo pago por hora. Mas para as 4 primeiras atividades, pintar o rosto, cheirar sapatos, matar um rato e cantar, não havia âncora, e as respostas variaram muito. Alguns estavam dispostos a fazê-las por quase nenhum dinheiro e outros queriam milhares de dólares. Por quê? Quando analisamos algo como cheirar sapatos, desconhecemos o preço de mercado. Portanto, precisamos começar pelas nossas preferências. Elas são bem diferentes para cada um e costumam ser difíceis de descobrir. Precisamos pesquisar a fundo, analisar do que gostamos, do que não gostamos, quanto estamos dispostos a gastar, quanto curtiríamos aquilo, do que estamos dispostos a abrir mão, o custo de oportunidade e bem mais. Pode ser um processo desafiador, mas precisamos passar por ele e enfim apresentar um preço, que acaba sendo bem diferente para cada um de nós. Quando existe um preço de mercado para algo, como, digamos, um forno elétrico, não refletimos sobre as nossas preferências. Não é preciso. Aceitamos o preço de mercado como ponto de partida. Poderíamos ainda assim pensar nos custos de oportunidade no nosso orçamento, mas estaríamos partindo do ponto do preço de mercado, não do nosso, e acabaríamos com um preço final não muito diferente do preço inicial. Para pensar nisso de forma diferente, tente expressar em reais o prazer de uma maravilhosa noite bem dormida. Cada um de nós oferecerá uma resposta diferente baseada em quão facilmente adormecemos e quanto gostamos de dormir. Quanto vale essa experiência em dinheiro? Difícil dizer. E se precisássemos dar um preço ao prazer de comer uma barra de chocolate ou de beber um milkshake? Provavelmente saberíamos logo de cara quanto um ou outro vale para nós, não porque apenas calculamos o prazer que esperamos dessa experiência, mas porque começamos pelo preço de mercado e acabamos bem próximo dele. De modo similar, é difícil calcular quanto teríamos que pagar para permitir que alguém pisoteasse nosso pé por 30 segundos, mas, se houvesse um mercado de pisões, provavelmente teríamos mais facilidade em fixar nosso preço para essa experiência. Não porque o exercício de calcular nosso prazer que mais fácil, mas porque podemos usar uma estratégia diferente. Ancoragem, para chegar à resposta. Não necessariamente a resposta certa, porém ainda assim uma resposta. Coerência arbitrária. Como você provavelmente observou, a ancoragem pode vir do primeiro preço que vemos, como um preço sugerido pelo fabricante no varejo, e de preços que pagamos no passado, como por uma lata de refrigerante. O preço sugerido no varejo é um exemplo de âncora externa, ou seja, a montadora incutindo a ideia de que o carro que desejamos custa R$ 45 mil. O preço do refrigerante é uma âncora interna,
vinda da nossa experiência anterior comprando Coca-Cola. Os efeitos desses dois tipos de âncora sobre as nossas decisões são basicamente os mesmos. 5 Na verdade, não importa muito de onde vem a âncora. Se pensamos em comprar algo por aquele preço, o efeito da ancoragem foi estabelecido. O número pode até ser completamente aleatório e arbitrário. Nossos experimentos de ancoragem favoritos foram realizados por Drazen Prelec, George Loewenstein e Dan. Em um deles, foi perguntado a um grupo de estudantes de graduação do MIT quanto pagariam por certos produtos, que incluíam itens como um mouse de computador, um teclado sem U, alguns chocolates nos e vinhos bem cotados. Antes de perguntarem aos estudantes que preço pagariam, os pesquisadores solicitaram que cada um anotasse os últimos 2 dígitos de sua inscrição na Previdência Social, um número aleatório, e dissessem se comprariam ou não cada item por aquela quantia. Por exemplo, se nossos últimos dígitos fossem 5 e 4, responderíamos se estaríamos dispostos a comprar o teclado por $54, o vinho por $54 e assim por diante. Depois, pediram aos estudantes que declarassem a quantia máxima real que pagariam por cada item. O interessante nos resultados foi que a quantia que os estudantes estavam dispostos a pagar estava associada aos 2 últimos dígitos da inscrição na Previdência Social. Quanto mais alto o número, mais pagariam. Quanto mais baixo o número, menos pagariam. Aquilo aconteceu embora, obviamente, as inscrições na Previdência Social não tivessem nenhuma relação com o valor real dos itens. Ainda assim, elas influenciaram o valor que os entrevistados atribuíram ao item. Claro que Drazen, George e Dan perguntaram aos estudantes se achavam que os 2 últimos dígitos de sua inscrição na Previdência Social tiveram algum impacto nas avaliações e ofertas deles. Todos responderam que não. Aquilo foi a ancoragem em ação. Mais do que isso, foi uma ancoragem completamente aleatória. Uma vez que mesmo o número mais aleatório se fixe como um preço nas nossas mentes, ele influencia os preços de outros produtos. Afins agora e no futuro. 6 Logicamente, não deveria, mas influencia. Deixamos a lógica para trás faz tempo. Isto é importante e vale a pena repetir. Um preço âncora pode ser qualquer número, por mais aleatório, contanto que o associemos a uma decisão. Essa decisão ganha poder e influencia nossas decisões futuras. A ancoragem mostra a importância de decisões prematuras sobre preços, que fixam valor em nossa mente e afetam os nossos cálculos do valor daquele momento em diante. Esse não é o M da história. As âncoras ganham seu impacto de longo prazo com um processo chamado coerência arbitrária. A ideia básica da coerência arbitrária é que, embora a quantia que os participantes estavam dispostos a pagar por qualquer item fosse em grande parte influenciada pela âncora aleatória, uma vez que eles propuseram um preço por uma categoria de produtos, aquele preço tornou-se a âncora para outros itens da mesma categoria. Os estudantes do experimento citado foram solicitados a apresentar uma oferta por 2 produtos dentro de uma categoria, 2 vinhos, de qualidades diferentes, e 2 acessórios de computador, um teclado sem U e um mouse. A decisão sobre o primeiro produto em uma categoria, o primeiro vinho ou o teclado, afetou a decisão do participante sobre o segundo produto da mesma categoria? Esperamos que não seja mais surpresa descobrir que sim, a primeira decisão influenciou a segunda. As pessoas que viram primeiro o vinho comum ficaram dispostas a pagar mais pelo segundo vinho, de melhor qualidade. As pessoas que viram o vinho melhor primeiro se dispuseram a pagar menos pelo segundo vinho. O mesmo aconteceu com os acessórios de computador. O que significa que, uma vez que vamos além da nossa primeira decisão na categoria, deixamos de pensar sobre a nossa âncora inicial. Em vez disso, tomamos a segunda decisão em relação à primeira. Se os dígitos de nossas inscrições na Previdência Social, 75, aleatoriamente fazem com que a gente pague R$ 60 por uma garrafa de vinho, avaliamos a segunda garrafa de vinho em relação à garrafa de R$ 60, mas independentemente do 75. Estamos passando da ancoragem para a relatividade. Claro que a âncora ainda atua, porque nos levou a R$ 60 em vez de R$ 40, por exemplo, e se concluímos que a segunda garrafa vale metade da primeira, estamos gastando R$ 30, metade de R$ 60, em vez de R$ 20, metade de R$ 40. Na vida, geralmente fazemos avaliações relativas. Comparamos TVs, carros e casas. O que a coerência arbitrária mostra é que podemos ter 2 regras.
Podemos primeiro calcular o preço básico para uma categoria de produtos de forma totalmente arbitrária, mas, uma vez que tomemos uma decisão dentro dela, tomamos decisões posteriores para outros produtos seus de forma relativa, ou seja, comparando-os entre si. Embora isso pareça sensato, não é, porque começar com uma âncora irrelevante significa que nenhum dos preços reflete o valor real. O que Drazen, George e Dan descobriram foi que os pontos de partida aleatórios e o padrão de avaliações subsequente iniciado com aquelas âncoras criaram uma ilusão de ordem. De novo, quando não sabemos quanto custa algo, ou quando estamos em dúvida sobre algo, nos apegamos a qualquer coisa possível. Aplicativos, iPads, leite de soja, sapatos fedorentos. Estes não são, ou não eram antes, produtos com preços fixados. Uma vez que os preços foram sugeridos e nos convencemos de que eram razoáveis, tornaram-se fixos em nossa mente, ancorados para afetarem nossa avaliação de bens semelhantes daquele ponto em diante. Em muitos aspectos, as âncoras iniciais são alguns dos mais importantes indicadores de preços em nossa vida financeira. Elas determinam o parâmetro da realidade, o que consideramos real e razoável por um longo tempo. A maioria dos mágicos, profissionais de marketing e políticos adoraria dispor de um truque tão simples e poderoso como a âncora da inscrição na Previdência Social. Elevando o nível da âncora. Quando adolescentes, costumamos acreditar que somos invencíveis. Somos super-heróis. Quando ficamos mais velhos, percebemos que temos limites. Cometemos erros. Percebemos nossas limitações físicas e a loucura das nossas más escolhas. Entretanto, só adquirimos conhecimento a partir das decisões das quais estamos conscientes. Nem sequer chegamos a duvidar de decisões que tomamos inconscientemente, nas quais não prestamos atenção, das quais nos esquecemos ou que temos usado sem parar para pensar desde tempos imemoriais e nas quais baseamos nossa vida. Nós realmente não sabemos o que qualquer coisa específica vale para nós. Isso deve estar claro agora. Que sejamos tão fácil e inconscientemente afetados por um preço sugerido, por uma âncora, deveria reforçar o entendimento de quão difícil é avaliar um valor. Por ser tão difícil, procuramos ajuda, e com frequência nos voltamos para nós mesmos, por mais sensatas, ou insensatas, que tenham sido as nossas decisões passadas. A maioria dos prospectos de investimentos inclui uma ressalva que diz: o desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Considerando como a ancoragem afeta nossa capacidade de avaliar itens e quanto da ancoragem se baseia em escolhas anteriores, deveríamos aplicar uma ressalva semelhante à nossa vida. Decisões passadas não são garantia de resultados futuros. Ou, resumindo a lição em outras palavras, não acredite em tudo que você pensa. Supervalorizamos o que temos. Tom e Raquel Bradley são um casal fictício vivendo na Cidade Média, nos Estados Unidos. Eles têm 3 filhos, 2 carros e um cachorro, e sobrevivem à base de uma dieta de piadinhas, seriados de comédia e bebidas açucaradas. Raquel é redatora publicitária freelancer e Tom é gerente de conta sênior na Item SA, a proeminente produtora, distribuidora e vendedora de itens de alta qualidade. Veja bem, Tom diz aos clientes umas 5 vezes por dia: itens são cruciais ao seu negócio. São compatíveis com a sua organização e o único mecanismo de crescimento possível. Mesmo que não entenda o que fazem, você precisa encomendar mais agora. Ele trabalha lá há 15 anos. Os gêmeos de Tom e Raquel, Robert e Roberta, entraram para a faculdade e por isso saíram de casa, de modo que os Bradleys querem se mudar para um imóvel menor. Não pretendem deixar o bairro, já que o terceiro filho do casal, Emily, está começando o ensino médio e tem muitos amigos próximos. Porém, eles não precisam de 4 quartos e seria legal ter um dinheiro sobrando. Então começa um processo de venda da casa anunciando por conta própria, para economizar a comissão paga à imobiliária. Eles pedem $1.300.000 pelo imóvel. Asterisco não apenas não recebem nenhuma oferta, como também se aborrecem. Ao mostrarem a casa, Tom e Raquel comentam sobre todos os momentos maravilhosos vividos pelos filhos em diversos espaços da casa. Enfatizam onde ocorreu uma cena engraçada com o cachorrinho deles, dão destaque a todas as reformas que fizeram e como projetaram o imóvel para obter o máximo de proveito do espaço. Ninguém parece impressionado. Ninguém parece ver quão sensacional a casa é nem que grande pechincha está sendo cobrada por ela.
Asterisco: mercado imobiliário atual da Cidade Média é bem diferente do de Tucson, no Arizona, em 1987, retratado no capítulo anterior. Os Bradleys enfim pedem ajuda profissional. Ritter, a corretora, sugere que peçam $1.100.000 pela casa. Eles discordam. O casal se lembra de que seus amigos venderam uma casa parecida na mesma rua por $1.400.000 3 anos antes. Os próprios Bradleys receberam até algumas ofertas não solicitadas para venderem a propriedade deles naquela época, uma de $1.300.000 e outra de $1.500.000. Aquilo tinha acontecido 3 anos antes e agora a propriedade deles deveria valer ao menos o mesmo, se não mais, especialmente considerando a inação. Mas isso foi durante a bolha imobiliária, diz Ritter. E 3 anos já se passaram, portanto, o valor com certeza aumentou, argumenta Raquel. E a nossa casa é bem melhor que a deles. Talvez na opinião de vocês, mas reparem em todo o trabalho que precisa ser feito. O comprador precisará realizar umas boas mudanças aqui. Que? Exclama Tom. Você sabe quanto tempo, esforço e dinheiro investimos para completar essas reformas? Esta casa é sensacional. Com certeza é para vocês. Mas, o que é aquilo? Um suporte para bicicletas. Sobre a mesa da cozinha. Cria um clima bacana quando estamos comendo e olhamos para cima. A corretora faz um ar de espanto. Bem, a decisão é sua, mas meu conselho é: se vocês querem vender este imóvel, peçam $1.100.000 e se deem por satisfeitos se conseguirem chegar perto desse valor. Eles haviam comprado o imóvel 14 anos antes por $400.000, de modo que ainda assim estariam ganhando muito dinheiro. No entanto, acham uma loucura que Ritter e os compradores em potencial não consigam enxergar quão especial aquela casa é. Após longas noites de conversas e argumentações, os Bradleys permitem que Ritter anuncie a casa por $1.150.000. Recebem uma oferta de $1.090.000. Ritter se empolga e diz que eles deveriam aceitá-la de imediato. Eles querem resistir. Após uma semana, Ritter aumenta a pressão. Sejamos realistas. Na melhor das hipóteses, vocês esperam e obtêm mais $15.000 ou $20.000. Não vale a pena. Vendam agora e se mudem. Eles acabam vendendo a casa por $1.085.000. A imobiliária de Ritter fica com $65.000 no negócio. Nesse meio tempo, eles estão em busca de uma casa nova. Não gostaram de nenhuma das que viram. Todas tinham reformas estranhas que não faziam nenhum sentido e fotos de crianças por toda parte. Quanto aos preços, Tom e Raquel não conseguem acreditar no delírio de alguns desses vendedores, pedindo bem mais do que seus imóveis poderiam valer. Eles estão achando que paramos no tempo e estamos vivendo 3 anos atrás, quando o mercado estava aquecido. Malhaquis. Os tempos mudaram. Os preços que estão pedindo também deveriam mudar. Enfim, acham uma boa casa. O preço solicitado é $650.000. Eles oferecem $635.00000. O proprietário da casa espera um valor maior. O corretor informa que é melhor se apressarem e decidirem rápido porque novos compradores apareceram. Eles não acreditam. Acabam comprando por $640.000,0000, e ficam bem contentes. O que está acontecendo aqui? A experiência imobiliária dos Bradleys pode ser fictícia, mas se baseia em muitas histórias reais. Mais importante, ela mostra como supervalorizamos as coisas que possuímos. Em um mercado ideal, racional, tanto vendedores quanto compradores deveriam chegar à mesma avaliação de um item. Esse valor é uma função da utilidade e dos custos de oportunidade. Na maioria das transações reais, porém, o proprietário de um item acredita que ele vale mais do que o comprador acredita. Os Bradleys pensavam que a casa deles valesse mais do que valia simplesmente porque foi deles por um tempo e porque eles eram todas aquelas mudanças maravilhosas no imóvel, tornando-o mais deles. Investir em qualquer coisa aumenta nossa sensação de propriedade, e a propriedade nos leva a avaliar as coisas de formas que pouco têm a ver com o valor real. A propriedade de um item, não importa como essa propriedade surgiu, leva-nos a supervalorizá-lo. Por quê? Por causa de algo chamado efeito dotação.
A ideia de que supervalorizamos o que temos pelo simples fato de possuirmos esses bens ou itens foi demonstrada primeiro pela psicóloga Ellen Langer, de Harvard, e mais tarde expandida por Dick Tales. O conceito básico do efeito dotação é o fato de que o proprietário atual de um item o supervaloriza e, por causa disso, vai querer vendê-lo a um preço mais alto do que o futuro proprietário estará disposto a pagar. Afinal, o potencial comprador do item ainda não é proprietário dele, portanto, não é afetado pelo mesmo efeito dotação de AMO que você possui. Tipicamente, em experimentos testando o efeito dotação, os preços de venda constatados são cerca do dobro dos preços de compra. O preço pelo qual os Bradleys queriam vender a casa deles, a avaliação de ambos sobre ela, era mais alto do que o preço que os compradores estavam dispostos a pagar pelo imóvel. Quando os papéis se inverteram e os Bradleys viraram compradores, a divergência de preços também se inverteu. Como compradores, os Bradleys avaliaram as casas que estavam vendo por preços mais baixos do que as avaliações dos proprietários delas. Aparentemente, isso não deveria nos surpreender. O desejo de maximizar um preço de venda e minimizar um preço de compra é perfeitamente racional. A estratégia econômica básica nos ensina a tentar comprar barato e vender caro, certo? Na verdade, não se trata de uma técnica de negociação. O que experimentos cuidadosos demonstram é que os preços mais altos são o que os proprietários acreditam que suas propriedades valem e que os preços mais baixos são o que os compradores potenciais acreditam que essas mesmas coisas valem. Como dissemos, quando possuímos algo, não apenas começamos a acreditar que aquilo vale mais como, além disso, acreditamos que outras pessoas naturalmente verão esse valor extra e estarão dispostas a pagar por ele. Uma razão para esse efeito de supervalorização é que a propriedade nos leva a dar mais ênfase aos aspectos positivos daquilo que possuímos. Quando os Bradleys puseram a casa à venda, eles focaram nas boas lembranças, nos lugares onde Emily aprendeu a andar, onde os gêmeos costumavam discutir quem era mais amado, no deslizar escada abaixo, nas festas surpresa e em todas as vezes que gaguejaram e brigaram com os filhos trocando os nomes deles. Involuntariamente, acrescentaram aquelas experiências à alegria que a casa representava para eles e também ao valor da casa. Simplesmente não enxergaram o aquecedor velho, a escada pouco firme ou o perigoso suporte para bicicletas da mesma forma que os compradores. Deram ênfase apenas aos pontos positivos. Aos bons tempos. Embora as razões dos Bradleys para o valor maior fossem profundamente pessoais, eles estavam presos ao próprio ponto de vista. Como consequência, esperavam que estranhos, sem a história das experiências deles, vissem a casa do mesmo modo. As emoções e lembranças da família se tornaram parte da forma inconsciente como valorizavam a casa, que claramente nada tinha a ver com o valor real para alguém que não compartilhasse aquelas lembranças. Mas, quando avaliamos nossos bens, ficamos cegos para o fato de que o estímulo emocional que obtemos deles são nossos e somente nossos. Como possuímos algo? A sensação de propriedade pode vir, e vem, em várias maneiras. Uma das formas como obtemos uma sensação extra de propriedade é investindo esforço. O esforço dá a sensação de propriedade, a sensação de que criamos algo. Depois que investimos esforço, sentimos um amor extra por aquela coisa de cuja criação participamos. Não precisa ser uma participação grande nem precisa ser uma participação real, mas, se acreditamos que tivemos alguma relação com a criação, aumentamos nosso amor e, com isso, nossa disposição em pagar. Quanto mais trabalho investimos em algo, uma casa, um carro, uma colcha, uma planta baixa, um livro sobre dinheiro, mais apegados ficamos e maior a nossa sensação de propriedade. A história de esforço e propriedade não termina aqui. Acontece que quanto mais difícil é fazer algo, mais sentimos que tivemos alguma participação em sua criação e nosso amor por aquilo aumenta ainda mais. Mike Norton, Daniel Motion e Dan chamaram esse fenômeno de efeito IKEA, termo inspirado pelo restaurante de Almôndegas Fábrica Modificada Playground Infantil que também funciona como loja de móveis. Pense no que é preciso para criar uma mobília IKEA. Temos que ir de carro até uma loja enorme e raramente conveniente da IKEA, navegar pelo estacionamento, tomar cuidado com as crianças das outras pessoas, pegar uma sacola descomunal, seguir setas, olhar equipamentos de cozinha da aeroespacial, evitar que nossa cara metade olhe para os equipamentos de cozinha da aeroespacial, achar graça dos nomes que não entendemos, depois apanhar nossos artigos, levá-los até o carro e colocá-los no porta-malas.
Depois temos que dirigir até nossa casa, descarregar, levar tudo para dentro e passar algumas horas xingando as instruções impossíveis, mas com aspecto dos mais agradáveis, convencidos de que alguém deve ter nos dado o conjunto errado de ferramentas porque uma peça não está encaixando direito. Até que, finalmente, charam, uma mesa de cabeceira e um abajur, e várias peças extras que não sabemos onde colocar. Depois de todo esse trabalho, não sentimos um forte apego, uma sensação de orgulho e realização? Este é nosso objeto, nós usemos. Claro que não vamos nos desfazer dele por uns poucos tostões. Esse é o efeito IKEA. 2. Pense em todo o trabalho que os Bradleys dedicaram à casa deles. A planta em conceito aberto. Os quadros. O lustre que é um bicicletário. Todo aquele esforço deu a impressão de que eles haviam criado algo especial. Aos seus olhos, a casa aumentou de valor a cada pequena mudança e melhoria. Ela se ajustava tão perfeitamente a eles e às suas preferências graças ao esforço que fizeram para torná-la especial. Não apenas adoravam aquela casa, mas também não conseguiam acreditar que os outros não se apaixonassem por ela do mesmo jeito. Podemos chegar a possuir coisas arbitrariamente, sem esforço. Ziv Carmon e Dan coordenaram um experimento pelo qual descobriram que alunos da Universidade Duke que ganharam ingressos para jogos de basquete num sorteio só os venderiam por um preço bem superior ao que outros alunos, que não tinham ingresso, estavam dispostos a pagar. Aquilo aconteceu embora o ingresso fosse para o mesmo jogo, no mesmo horário, oferecendo a mesma experiência e com o mesmo valor real. Os vencedores do sorteio não tinham nenhum motivo para valorizar os ingressos mais do que quaisquer outras pessoas, exceto pelo fato de os possuírem. De modo similar, outros experimentos constataram que alunos da Universidade Cornell que receberam canecas grátis as avaliaram pelo dobro do preço que aqueles que não tinham tais canecas. 4. Esse fato não aconteceu apenas porque universitários precisam de um café para começarem qualquer coisa antes das 2 da tarde, mas porque aqueles que aleatoriamente receberam canecas logo se sentiram proprietários delas. Portanto, as supervalorizaram. Bens tangíveis estão com frequência sujeitos ao efeito dotação. As pessoas valorizam mais esses itens por tê-los nas mãos. Talvez por isso, como descrevemos no capítulo 6, a AOL enviava CDs com convites para usarmos aqueles serviços, isso há 10.000 anos. Não sabemos por que canecas são itens de teste tão populares entre os cientistas sociais. No entanto, pesquisadores das universidades estaduais de Ohio e Illinois também as usaram para provar a importância do contato direto. Eles descobriram que pessoas que seguraram uma caneca de café por mais de 30 segundos estavam dispostas a pagar mais para comprar aquela caneca do que aquelas que a seguraram por menos de 10 segundos ou não seguraram. 5. Pense nisto. 30 segundos é todo o tempo necessário para criar uma sensação de maior propriedade, forte o suficiente para distorcer a nossa avaliação de um item. Impressionante! As lojas de departamentos poderiam exigir que as pessoas provassem roupas por ao menos 30 segundos. E as concessionárias fariam com que abraçássemos um carro por um tempo. Pense nos serviços mensais que realizam ofertas de teste grátis ou a preços baixos. A editora de uma revista oferece uma taxa preliminar de R$1 mensal por 3 meses, um provedor de serviços oferece um telefone celular novo gratuito por 1 ano e uma empresa de TV a cabo oferece um combo Internet telefone que só custa R$150 por mês nos 2 primeiros meses. Essas taxas acabam aumentando, para R$20 mensais no caso da revista, para mais R$60 mensais na conta de celular e para R$220 por mês no combo. Poderíamos cancelar a qualquer momento, mas normalmente não fazemos. Por quê? Porque, ainda que possamos não possuir algo como a TV a cabo, aquela oferta de teste nos dotou de uma sensação de propriedade. Tendo usufruído desses serviços e produtos, nós os consideramos mais valiosos, simplesmente porque os usamos. Assim, quando o preço aumenta, isso não nos impede de continuar com o serviço, porque agora que o temos, nós, talvez relutantemente, pagaremos mais para mantê-lo. Os vendedores sabem que, depois que possuímos algo, um pacote de TV a cabo, alguma mobília, um celular, nossa perspectiva mudará. Valorizaremos aquele bem ou serviço mais do que se nunca o tivéssemos possuído. Empresas que se utilizam de ofertas de teste estão praticando o mesmo modelo de negócios dos traficantes de drogas. A primeira é grátis.
Depois nos viciamos e imploramos por mais. Podemos também experimentar algo conhecido como propriedade virtual, que é quando atingimos essa sensação de propriedade, esse gosto, contato ou sensação suficiente de um produto sem comprá-lo de fato. A propriedade virtual é diferente das ofertas de teste porque nunca possuímos realmente o produto. Imagine que damos um lance por um relógio do Mickey no eBay. O leilão está quase no M e o nosso lance é o maior. Ainda não somos proprietários porque o leilão não terminou. Mesmo assim, sentimos como se tivéssemos vencido e fossemos o dono. Começamos a nos imaginar possuindo e usando o produto, e podemos ficar bem contrariados se alguém aparece no último segundo para dar um lance maior. Isso é a propriedade virtual. Nós nunca possuímos o item, mas a sensação é de que o possuímos, e no processo, aumentamos nossa valorização do relógio do Mickey. Dan certa vez conversou com um corretor de imóveis que estava envolvido na venda de uma propriedade de luxo no valor de dezenas de milhões de dólares. Houve um processo de licitação. As negociações se estenderam por mais de 6 meses. Quando começaram, os licitantes haviam decidido quanto estariam dispostos a pagar pela propriedade. Mas, com a passagem do tempo e a demora nas negociações, viram-se dispostos a pagar cada vez mais. Nada mudou na propriedade. Não houve informação nova. O tempo tinha simplesmente transcorrido. O que havia mudado? Durante aquele período, eles começaram a se ver como donos da propriedade. Imaginaram como poderiam usá-la, como seria morar ali e assim por diante. Possuíam-na apenas na imaginação. Ainda não havia um preço final aceito, mas o fenômeno da propriedade virtual fez com que não quisessem desistir da possibilidade de realmente possuí-la. Conforme o processo se arrastava, a propriedade virtual aumentou, fazendo com que valorizassem cada vez mais o imóvel. Os redatores publicitários de sucesso são, de certo modo, mágicos. Fazem com que a gente sinta que já possui os produtos dos clientes deles. Sentimos como se já dirigíssemos o carro, estivéssemos naquelas férias com a nossa família ou posando para fotos naquelas roupas maravilhosas. Não se trata de propriedade real, e sim virtual. As fantasias inspiradas por comerciais fazem com que nos conectemos com seus produtos. Essa conexão, de tocar mentalmente o produto por 30 segundos, cria uma sensação de propriedade que, como sabemos agora, leva a uma maior disposição para pagar por esses produtos. Quanto tempo levará até que os publicitários usem a tecnologia para colocar fotos nossas nos anúncios que vemos? Vamos ver nós mesmos, na praia, bebendo aquela cerveja, comendo aquele sanduíche de 3 andares. Ninguém gosta de perder. O efeito dotação está profundamente ligado à aversão à perda. O princípio da aversão à perda, proposto pela primeira vez por Daniel Kahneman e Amos Tversky, sustenta a ideia de que valorizamos ganhos e perdas de formas diferentes. Sentimos a dor das perdas mais fortemente do que sentimos o prazer do ganho. E a diferença não é pequena, a dor é quase o dobro do prazer. Em outras palavras, sentimos a dor de perder R$ 10 cerca de 2 vezes mais fortemente do que o prazer de ganhar R$ 10. Ou, se tentássemos igualar o impacto emocional, precisaríamos ganhar R$ 20 para neutralizar a sensação da perda dos R$ 10. A aversão à perda funciona em conjunto com o efeito dotação. Não queremos renunciar ao que possuímos em parte porque o supervalorizamos, e o supervalorizamos em parte por não querermos renunciar àquilo. Por causa da aversão à perda, avaliamos perdas que poderíamos ter bem acima dos ganhos que poderíamos obter. De uma perspectiva econômica fria e calculista, isso não faz sentido. Deveríamos considerar perdas e ganhos como parceiros andando juntos, não batendo cabeça e indo um para cada lado. Deveríamos deixar a utilidade esperada guiar nossas decisões, agindo apenas como computadores gigantescos, sagazes, frios e calculistas. Mas, felizmente, não somos como máquinas que focam apenas a utilidade esperada nem computadores sagazes e frios. Somos humanos, razão pela qual acabaremos sendo governados por computadores sagazes e frios. Os proprietários de um item, como os Bradleys com a casa deles, avaliam a perda potencial da propriedade bem acima da avaliação por não proprietários do ganho potencial do mesmo item. Essa lacuna, alimentada pela aversão à perda, nos induz a todo tipo de erro financeiro. Vimos a aversão à perda em funcionamento quando os Bradley se referiram à alta e à baixa do mercado imobiliário.
Eles pensaram no preço do imóvel em termos da época mais aquecida, antes que o mercado desacelerasse. Pensaram por quanto poderiam ter vendido a casa naquela época. Deram foco à perda em relação ao preço durante aquele momento histórico anterior. Poupanças e investimentos para a aposentadoria são outras áreas onde a aversão à perda e o efeito dotação podem prejudicar a nossa capacidade de ver o mundo de forma objetiva. Se a aversão à perda parece algo que nunca nos dominará, considere suas reações iniciais a estas duas perguntas. 1. Conseguiríamos viver com 80% da nossa renda atual? 2. Conseguiríamos abrir mão de 20% da nossa renda atual? As respostas a essas duas perguntas deveriam ser exatamente iguais. Elas são matematicamente, economicamente e, para um computador gigantesco e sagaz, a mesma pergunta. Conseguimos sobreviver na aposentadoria com 80% da nossa renda atual? No entanto, tendemos a dizer sim à pergunta um bem mais do que a pergunta 2.7 por quê? Porque a pergunta 2 realça o aspecto de perda da situação, abrir mão de 20%. Como sabemos, as perdas pesam muito, de modo que na pergunta 2 enfocamos essa dor. E a pergunta 1? É fácil dar uma resposta afirmativa, já que a pergunta não menciona nenhuma perda. Essa mesma questão de enquadramento pode surgir durante decisões de assistência médica ao final da vida. Analisando o comportamento de famílias dedicadas ao decidirem se irão ou não testar medidas experimentais, os profissionais médicos constataram que a resposta depende de como a decisão é enquadrada. As pessoas tendem bem mais a buscar procedimentos com poucas chances de cura quando a proposta dá ênfase ao lado positivo, como existe uma chance de sobrevivência de 20%, do que quando ela enfoca o lado negativo, como existe uma chance de óbito de 80%. A aversão à perda e o efeito dotação podem também interagir para nos induzirem a rejeitar dinheiro para a aposentadoria que nos é dado, como fundos de pensão de contribuição patronal paritária. No caso, a empresa em que trabalhamos iguala nossas contribuições para o fundo desde que contribuamos com certa quantia. Por exemplo, se investimos R$1.000, a empresa entra com outros R$1.000, o que significa que obtemos R$1.000 de graça. Mas, se não poupamos nada, ela não contribui com nada. Muitas pessoas não economizam nem um centavo, outras não contribuem com a quantia total que a empresa igualaria. Em ambos os casos, estão rejeitando o dinheiro dado. Por que faríamos algo tão tolo como renunciar a dinheiro gratuito? Existem 3 motivos. Primeiro, contribuir para nossa aposentadoria dá uma sensação de perda. Estamos renunciando a gastar dinheiro. Usamos nosso salário para muitas coisas, como compras de supermercado, encontros românticos, mensalidade do clube do vinho. Renunciar ao salário agora dá a sensação de renunciar a essas coisas. O segundo motivo é que ter parte do dinheiro aplicado em renda variável, como no mercado de ações, cria a possibilidade de perder dinheiro. Ou seja, aversão à perda. Mais sobre isso já. Terceiro, desistir da parte da empresa não parece uma perda. Parece rejeitar um ganho. E, por mais lógicos que possamos nos sentir quando calmamente raciocinamos que existe pouca diferença entre uma perda e um ganho não realizado, não é assim que agimos ou nos sentimos. Não acredita? Continue lendo e vai ter uma prova disso. Em um experimento que Dan realizou, as pessoas deveriam imaginar que seu salário anual era de $60.000 e que seu empregador igualaria as contribuições delas à aposentadoria até 10% daquele salário. Os participantes foram informados das despesas, como alimentação, entretenimento e educação. Precisavam fazer escolhas, como todos fazemos, porque os $60.000 não eram suficientes para tudo no experimento. Assim é a vida. Poucas pessoas optaram pela contribuição máxima para a aposentadoria, e a maioria aplicou bem pouco. Assim, não obtiveram plenamente o teto das contribuições do empregador para o fundo de pensão. Em uma ligeira variação desse experimento, pesquisadores contaram a outro grupo de participantes que seu empregador havia depositado $500 mensais em seu fundo de pensão no início de cada mês. Os funcionários poderiam manter quanto quisessem, mas para isso precisariam investir aquela mesma quantia entrando com as próprias contribuições. Por exemplo, se também contribuíssem com $500 mensais em suas contas, poderiam conservar o montante inteiro.
Mas, se apenas poupassem $100, manteriam apenas $100 da contribuição do empregador e os outros $400 desapareceriam da conta e retornariam ao empregador. A cada mês, os participantes que não contribuíram plenamente para o fundo de pensão recebiam lembretes de que haviam perdido dinheiro a mais não igualado. Eles eram informados de quanto a empresa depositava previamente na conta, qual a contribuição do funcionário e quanto dinheiro a empresa pegava de volta. Extrato poderia dizer: depositamos previamente $500 na sua conta. Você contribuiu com $100 e a empresa pegou de volta $400. Aquilo tornou a perda bem clara. Também desencadeou uma aversão à perda nos participantes, que rapidamente começaram a fazer a contribuição máxima para o plano de aposentadoria. Uma vez que entendamos a aversão à perda e que muitas coisas podem ser enquadradas como ganhos ou perdas, e que o enquadramento como perda é mais motivador, talvez possamos avaliar nossas escolhas sob um novo ângulo, como com quanto contribuir para a aposentadoria, persuadindo-nos a agir de formas mais compatíveis com nosso bem-estar a longo prazo. Por falar em bem-estar a longo prazo, a aversão à perda também obscurece nossa capacidade de avaliar riscos de longo prazo. Esse problema tem maior impacto no que se refere ao planejamento de investimentos. Quando o risco está envolvido e a quantia do investimento flutua para cima e para baixo, temos dificuldade em ver além das nossas perdas imediatas potenciais para imaginar ganhos futuros. A longo prazo, as ações podem superar as aplicações de renda fixa e os títulos públicos, como os do Tesouro Direto, por uma grande margem. Mas, quando olhamos somente o curto prazo, haverá muitos períodos breves com perdas dolorosas. Imaginemos que os preços das ações subam 55% no período inteiro e caiam 45% no mesmo período. Um belo de um resultado. Mas isso é a longo prazo, não em apenas algumas semanas, meses ou mesmo um ano. O problema é que vivemos os períodos de alta e baixa de formas bem diferentes. Durante as altas, ficamos só um pouquinho animados, mas, durante as baixas, ficamos desesperados. Como dissemos antes, o desespero nas baixas é o dobro da animação nas altas de mesma magnitude. Ao sentirmos com mais força o impacto do mercado em baixa, não sentimos a felicidade da tendência geral como 55% de alta, mas como infelicidade de 90% de baixa, 45% multiplicados por 2. A linha escura representa uma taxa de juros fixa, enquanto a linha cinza representa retornos flutuantes. O gráfico superior representa a quantidade de dinheiro envolvida, enquanto o gráfico inferior representa a reação psicológica a esses ganhos e perdas, levando em conta a aversão à perda, que faz com que as perdas tenham o dobro do impacto. Observe que, embora o montante absoluto de dinheiro seja maior no caso dos retornos flutuantes, gráfico superior, como uma experiência ele é mais negativo. Por causa da aversão à perda, quando observamos o investimento no mercado de ações no curto prazo, sofremos. Em contraste, se só conseguíssemos enxergar o mercado de ações com uma visão de longo prazo, nos sentiríamos bem melhor correndo mais riscos. Na verdade, Shlomo Benartz e Dick Tales descobriram que funcionários estão dispostos a investir uma parcela maior de seus fundos para aposentadoria em ações se lhes são mostradas as taxas de retorno de longo prazo em vez das taxas de curto prazo, porque na visão de longo prazo a aversão à perda não está em jogo. 9. A aversão à perda pode criar uma série de outros problemas de investimento. Em geral, faz com que vendamos ações em alta rápido demais. Não queremos perder aqueles lucros. E conservemos ações em baixa por um tempo excessivo, porque não queremos realizar o prejuízo com aquelas ações. 10. Uma solução que as pessoas usam para evitar a dor da perda de curto prazo é evitar ações arriscadas e investir em títulos ou fundos de renda fixa inicialmente, ou às vezes em cadernetas de poupança, que pagam uma taxa de juros certa, ainda que próxima de zero. Esses títulos e fundos não têm as mesmas baixas, ou altas, das ações. Não sofremos a aversão à perda e não ficamos tão desesperados. Claro que podemos ficar desesperados de outras maneiras, já que reduzimos nosso potencial de crescimento de longo prazo. Mas não sentimos essa perda no momento. Só a sentimos na aposentadoria, quando, infelizmente, é tarde demais para mudar de ideia e alterar as nossas decisões de investimento. Outra abordagem que nós, Dan e Jeff, preferimos é simplesmente não olhar nossos investimentos.
Se somos sensíveis demais a pequenas flutuações no decorrer do tempo, uma solução é apenas tomar uma decisão de longo prazo e persistir nela. Assim, não permitimos que a aversão à perda nos induza a agir de modo precipitado. Tentamos olhar nossa carteira apenas uma vez por ano. Em suma, reconhecemos nossa irracionalidade e sabemos que não vamos ganhar numa luta direta contra ela, de modo que evitamos totalmente a batalha. Não é exatamente a arte da guerra de Sun Tzu, mas recomendamos que você também adote essa abordagem. Mas espere! Tem mais! Já observou que muitas empresas cobram uma quantia única pelo que apresentam como vários itens? Por exemplo, as operadoras de telefonia celular cobram por cada coisinha que usamos: mensagem de texto, chamadas, dados, serviços extras, impostos, etc. Mas em toda sua bondade e no desejo de nos ajudar a não sentir que estamos sofrendo várias perdas pequenas, pedem que façamos apenas um pagamento maior. Que beleza de negócio! Sentimos uma perda, mas ganhamos um bando de preciosidades. A abordagem dessas operadoras é conhecida como agregar perdas e segregar ganhos e explora a aversão à perda, dando-nos uma só perda dolorosa em troca de muitos ganhos prazerosos. Quando um produto tem muitos recursos, é do interesse do vendedor realçar cada um separadamente e pedir um preço único por todos eles. Para o consumidor, essa prática promocional faz o todo parecer bem mais atraente do que a soma de suas partes. Os melhores exemplos de segregação de ganhos são provavelmente os infomerciais. O secador de cabelo Taif, as facas Jinsu, a coleção de DVDs das 7 temporadas de Game of Thrones. Todos esses infomerciais apresentam um preço baixo por vários itens com diversos usos e mais um monte de itens adicionais. Olha isso! Que incrível! Tem um topo e uma base. E não tem só um, mas dois lados. Encomende agora. Custos irrecuperáveis. A nossa tendência a enfatizar as perdas em relação aos ganhos e supervalorizar o que possuímos manifesta-se poderosamente com os custos irrecuperáveis. O custo irrecuperável é descobrir que, uma vez que investimos em algo, temos dificuldade em desistir daquele investimento. Assim, tendemos a continuar investindo na mesma coisa. Em outras palavras, não queremos perder aquele investimento, de modo que muitas vezes jogamos dinheiro fora, acrescentando uma pitada de ilusão. Imagine que somos o CEO de uma montadora de automóveis com um plano de um carro novo cujo desenvolvimento custará 100 milhões de reais. Depois de investirmos 90 milhões, ficamos sabendo que o nosso concorrente está para lançar um carro que é mais econômico, menos poluente, mais eficiente e terá um preço mais acessível. A pergunta é: abandonamos o nosso plano e economizamos os últimos 10 milhões ou os gastamos esperando que as pessoas comprem os nossos carros, apesar de serem inferiores? Agora imagine a mesma situação, só que dessa vez não investimos o primeiro real, e o custo total esperado de desenvolvimento é de apenas 10 milhões de reais. Quando estamos para começar a trabalhar nesse projeto, ficamos sabendo que o nosso concorrente projetou um carro melhor do que o nosso. Investimos os 10 milhões agora? Nesse ponto decisivo, a dúvida entre investir ou não 10 milhões de reais, esses dois casos são exatamente iguais. Entretanto, no primeiro caso é difícil não olhar para trás e ver os 90 milhões que já gastamos. Numa situação desse tipo, a maioria das pessoas continua investindo. No segundo caso, nem pensam em investir dinheiro algum. A pessoa racional tomaria a mesma decisão nos dois casos, mas poucos o fazem. A metáfora para investir em quase tudo na vida deveria ser a mesma. Não deveríamos pensar enquanto já investimos em um cargo, uma carreira, um relacionamento, uma casa ou uma ação. Deveríamos nos concentrar nas chances de que aquilo em que investimos seja valioso no futuro. Mas não somos tão racionais assim, e não é tão fácil como parece. Os custos irrecuperáveis são aqueles que estão permanentemente na coluna de prejuízo da nossa contabilidade da vida. São nossos, não dá para simplesmente nos livrarmos deles, tornam-se parte de nós. Não vemos somente a quantidade de dinheiro, mas sim todas as escolhas, os esforços, as esperanças e os sonhos que acompanharam aqueles reais. Eles ficam mais pesados. E, como supervalorizamos esses custos irrecuperáveis, estamos menos dispostos a renunciar a eles e mais propensos a cavar mais fundo no mesmo buraco.
Dan demonstra a seus alunos o conceito de custo irrecuperável através de um jogo em que os participantes dão lances para adquirir uma nota de $100. Regra no 1. Os lances começam por $5. Regra no 2. Os lances só podem aumentar $5 de cada vez. Regra no 3. O vencedor paga o valor da sua oferta final e ganha os $100. A última regra é: quem fica em segundo lugar também paga o que ofereceu, mas não ganha nada. À medida que o jogo progride, as ofertas sobem a $50 e $55, ponto em que Dan terá ganhado dinheiro. O ofertante de $55 pagará essa quantia para obter $100 e o segundo colocado pagará $50 e não obterá nada. Em algum ponto, alguém oferece $85 e outro concorrente oferece $90. Então Dan os interrompe e lembra que a primeira pessoa ganhará $10, $100 menos $90, e a segunda pessoa perderá $85. Ele pergunta ao ofertante de $85 se quer continuar até $95. Inevitavelmente, ele diz sim. Depois Dan faz a primeira pessoa a mesma pergunta, e esta de bom grado concorda em ir até $100. Mas a coisa não para em $100. A seguir, Dan pergunta à pessoa que ofereceu $95 se quer ir até $105. Como antes, se ela diz não, perde a oferta anterior, $95. Mas a essa altura, quando as ofertas estão acima de $100, se os ofertantes dizem sim, estão agora ativamente dando lance sabendo que perderão dinheiro. Dessa vez, são apenas $5, o lance de $105 menos o ganho de $100, mas a perda só aumentará dali em diante. Inevitavelmente, ambos os participantes continuam dando lances cada vez maiores até que, em algum ponto, uma pessoa percebe quão louco aquilo é e eles param, e a pessoa que para acaba perdendo mais $95. Como Dan nos conta, o máximo que já obtive nesse jogo foi na Espanha, onde certa vez vendi uma nota de €100 por €590. Para ser justo, sempre informo as pessoas no início que o jogo é para valer e sempre levo o dinheiro delas ao final. Acho que elas aprendem melhor a lição desse jeito e, além disso, preciso manter a minha reputação. No jogo Experimento Golpe de Dan, o efeito dos custos irrecuperáveis rapidamente transformou o ganho potencial de €95 dos seus alunos cobaias alvos, €100 menos a oferta inicial de €5, em uma perda de €490. É exatamente o que acontece numa competição entre duas empresas em um mercado no qual o vencedor leva tudo. Em geral, uma empresa obterá todas as vendas, ou ao menos a grande maioria, e a outra não obterá nada, ou muito pouco. A cada trimestre, cada empresa precisa decidir se investirá mais em pesquisa e desenvolvimento e publicidade ou desistirá do projeto competitivo. Em certo ponto, deve ficar claro que, se as duas empresas tentarem indevidamente superar suas ofertas mútuas, ambas acabarão perdendo montes de dinheiro. Mesmo assim, por causa da dificuldade em ignorar investimentos passados, fica difícil não continuar avançando. O segredo nesse tipo de competição de mercado, e a chave para o jogo de Dan, é não começar a jogar ou, se jogarmos, descobrir rapidamente quando as coisas não estão indo a nosso favor e limitar nossas perdas. Hal Arkes e Catherine Bloomer demonstraram de outra forma como não pensamos claramente sobre os custos irrecuperáveis. Eles pediram que pessoas fingissem que haviam gastado $100 em uma viagem para esquiar. Aquilo foi em 1985. Depois apresentaram uma viagem da mesma natureza que era melhor em todos os aspectos, mas custava apenas $50, e pediram aos participantes que imaginassem que compravam aquela também. Então eles informaram aos participantes que as duas viagens caíam na mesma data e que não eram reembolsáveis. Qual viagem escolheriam? As férias boas de $100 ou as bem melhores de apenas $50? Mais da metade dos participantes escolheu as férias mais caras, embora fossem inferiores em termos do prazer que iriam proporcionar e tivessem que gastar um total de $150 nas duas escolhas. 11. O custo irrecuperável aplica-se a decisões na nossa vida pessoal também. Um amigo de Dan estava indeciso sobre se devia ou não se divorciar. A vida dele estava sendo consumida por esse dilema. A certa altura, Dan lhe fez uma pergunta simples. Imagine que, neste momento, você não fosse casado com essa pessoa e soubesse sobre ela tudo o que sabe agora, mas vocês fossem apenas amigos há 10 anos. Você a pediria em casamento?
O amigo disse que a chance de pedir era de 0%. Naquele ponto, Dan perguntou: que informação isso dá a você sobre a sua decisão? Quanto do seu conflito resultava de pensar no passado, de supervalorizar o tempo e a energia já irrecuperáveis naquele casamento em vez de olhar à frente, para o tempo e a energia que despenderia no futuro, independentemente do investimento anterior? O amigo de Dan entendeu aquela perspectiva e rapidamente decidiu se divorciar. Se alguém acha que essa é uma forma insensível de tomar uma decisão, acrescentaríamos que aquele casal não tinha filhos e às vezes renunciar ao custo irrecuperável e ver as coisas sob uma nova perspectiva é bom para todos. O fato é que, em muitos aspectos da vida, a existência de um investimento passado não significa que devamos continuar no mesmo caminho. Na verdade, em um mundo racional, o investimento anterior é irrelevante. E, se o investimento anterior falhou, trata-se de um custo irrecuperável, nós o gastamos quer tenha falhado ou sido um sucesso. Foi embora. O mais relevante é a nossa previsão do valor no futuro. Às vezes, olhar apenas para o futuro é a coisa certa a fazer. Domine o seu futuro. A posse muda a nossa perspectiva. Nós nos adaptamos ao nosso nível de posse, que se torna o parâmetro pelo qual julgamos ganhos e perdas. Um meio de superar as armadilhas da posse é tentar nos separar psicologicamente das coisas que possuímos, a m de avaliar mais precisamente o valor delas. Deveríamos pensar em onde estamos agora e o que acontecerá a seguir, não de onde viemos. Claro que é mais fácil dizer do que fazer, especialmente quando tendemos a aplicar tanta emoção, tanto tempo e dinheiro em nossa vida e em nossas posses, casas, investimentos e relacionamentos. A posse fez com que os Bradleys focassem o que estavam perdendo, aquela bela casa personalizada, em vez de aquilo que estavam ganhando para o futuro, o dinheiro para comprar outra casa, sair para curtir uns bons jantares e pagar as anuidades de Robert e Roberta em uma boa universidade.